Muito boa noite, seja bem-vindo ao Pontos de Vista. Este é um programa que faz a análise dos principais acontecimentos da semana. Ao domingo a seguir ao Jornal da Noite no canal Jornalista, às 18h30 na STV Notícias. Pode acompanhar-nos então em termos de pontos de vista. Muito bem, os meus convidados residentes, da Jaime e Fernando Lima, boa noite aos dois. Vamos começar por olhar os temas da semana, na ótica dos nossos comentadores. Hoje vou começar pelo José Jaime, escolheu a palestra sobre experiências de governação que teve lugar na Presidência da República. Boa noite. Eu escolhi este tema para a semana, a palestra sobre experiências de governação, no qual foi feita uma apresentação sobre modelos de gestão pública, creio, com destaque em dois países, Tanzânia e Malásia. E na ocasião, o Presidente da República enfatizou a necessidade de se adotar uma forma de governação que fosse mais científica. Por que eu escolho este tema? É porque, na verdade, se formos a ver para a história do nosso país nos últimos 15 anos, principalmente no que concerne às reformas do setor público, têm sido, de certa forma, testados ou ao menos adotados algumas dessas experiências e particularmente com alguma contribuição, inclusive, da Malásia, que foi um país muito importante na inspiração da estratégia de governo eletrónico, e também a Tanzânia, que inclusive houve técnicos que vieram de lá e deram apoio nos estudos e concepção da política salarial. Por que eu digo isto? É que parece-me que estamos mais uma vez a tentar buscar novas formas, sem ser feita talvez alguma reflexão do que foi feito nesses últimos 15 anos. Penso que se de fato existe alguma ideia ou alguma intenção de se olhar para estes assuntos de forma mais científica, um ponto que seria de capital importância seria a refletir sobre aquilo que foi feito antes e o que é que deu certo e o que é que não deu certo. E, particularmente, o Ministério da Administração Estatal e Função Pública foi um ministério fundamental mesmo em termos de busca dessas experiências em várias partes do mundo, pelo que seria naturalmente a memória institucional do que houve nesses últimos 15 anos. Então, antes que se faça esta reflexão, seria importante ver o que é que de fato foi feito nesta área no que concerne à estratégia global da reforma do setor público, assim como na atual estratégia de reforma e desenvolvimento da administração pública que vai até 2025. Até porque tivemos duas fases da reforma do setor público e não há ainda evidências de facto de que se tenha gerado mudanças, que é aquilo que se pretende nas reformas. Bem, Fernando, o Fernando escolheu como tema a celebração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que se comemora hoje em todo o mundo. Fernando? Boa noite. Hoje, em todo o planeta, assinala-se o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E eu começaria esta questão com uma pequenina história que aconteceu há alguns dias atrás e que vem contada num dos nossos semanários. Portanto, um jovem jornalista de Chimoio, tentando acompanhar a família de Emanuel Citol na sua localidade, no seu regulado. O jovem que foi assassinado na África do Sul. Exatamente, em Muxeve, 40 km a sul de Muxungue, para se deslocar à casa da família, encontrou grandes dificuldades porque precisava de uma guia de marcha e, portanto, o assunto só finalmente ficou sanado quando interveio o administrador do distrito portanto, e o secretário permanente que afastaram essa
exigência da guia de marcha, ou seja, 20 anos depois ou mais de 20 anos depois do fim da guerra em Moçambique, ainda há funcionários administrativos e também secretários do Partido Frelimo, porque havia, na história, há também um secretário do Partido Frelimo, a exigir guias de marcha. Ora, isto passa-se junto ao Muxungue, junto à Estrada Nacional número 1, o que mostra quanto é necessário fazer em termos de liberdade de imprensa, de informação em Moçambique, a começar pela própria problemática dos órgãos de comunicação públicos que têm sido muito fustigados porque exatamente não respeitam os parâmetros constitucionais e, nomeadamente, sempre que atravessamos os períodos eleitorais. Neste dia ou nestes dias saiu mais uma estatística de avaliação, mais um índice de avaliação da liberdade de imprensa no mundo. Neste caso é de uma instituição muito conservadora americana, a Freedom House, analisa 199 países e coloca-nos no 90º lugar, portanto descemos 3 lugares, e eu estou certo que outros índices, nomeadamente o Repórteres Sem Fronteiras e outros índices, também anotarão essa nossa descida. De qualquer forma, acho que é importante, e esta mensagem é importante passar. Eu tenho esperança e fé que, sobretudo, a nova geração de jornalistas carrega a bandeira da liberdade em frente e, como dizia o Carlos Cardoso, o importante é sempre estabelecer novas fronteiras entre a liberdade e a opressão, e é isso que é importante os jornalistas testarem todos os dias, testarem os limites da liberdade de informação. E quando o Fernando fala da liberdade de imprensa, é fundamental refletir a liberdade, portanto, também dos próprios cidadãos de poderem falar. Continuamos a confrontar-nos, infelizmente, com situações em que comentadores nossos, que os chamamos, pessoas académicas que vêm comentar, e dizem-nos que, pronto, já não posso ir aí porque fui intimado para não aparecer mais e tudo. Continuamos a ter isto dentro de uma classe intelectual. Absolutamente, não, nomeadamente nas universidades e nas universidades públicas. Aliás, é de saudar aqui o José Jaime, que trabalha numa universidade pública e está aqui connosco, portanto, acho que passa ao lado desse tipo de problemas. Pois, são exemplos concretos, portanto, com que nós nos defrontamos no dia a dia e que nos diz, de facto, continua a ser inquietante. Há sinais que nos são transmitidos de mudança, terão de se concretizar na realidade. Esta é uma das expectativas do novo governo. Qual é o seu posicionamento em termos de liberdade de imprensa, liberdade de informação e liberdade de expressão? Em termos discursivos, já expressou que dá uma maior amplitude. Absolutamente, por isso todos ficámos satisfeitos com o discurso. Pois, mas está a faltar ainda a implementação por parte das instituições, porque um dos problemas que nós temos... Alguma inércia. As pessoas ainda estão... Pois, exato. Essa inércia da nossa estão a ver a temperatura lá fora. Pois, sim, continuamos a encontrar instituições do Estado, sobretudo, que ainda estão nos outros tempos. No antigamente da vida. Pois, no antigamente recente, diga-se a verdade. Relativamente a este aspecto, e portanto, por isso que eu estava a aproveitar esta ocasião para mencionar isto, porque a liberdade de imprensa só pode ser exercida quando as pessoas também têm consciência, portanto, os jornalistas podem exercer esta liberdade de imprensa quando o cidadão tem consciência das suas liberdades. Certo. Mas a coisa muito bonita em relação a isso é a forma cada vez mais desinibida como o cidadão comum, o cidadão ordinário, se expressa perante as câmaras. Em contraponto... É muito bonito aquilo que acontece. Inclusivamente, às vezes, o jornalista não está preparado para contrapor o tipo de argumentação que encontra na rua. E isso é muito importante. O ponto é que as liberdades do indivíduo só podem existir se, de fato, o indivíduo exercê-las. Exato. Então, se ele abdica delas mesmo... Essas amarras ainda encontramos, digamos, uma classe que quer manter o status quo, portanto,
que tem compromissos. Quer dizer, mas é que nós temos dito sempre que é complicado construir um sistema democrático se as pessoas não agem de forma, ou seja, elas não têm na sua essência ideais democráticos. Então não há como nós termos este espaço se de fato as pessoas não exercem devidamente as suas liberdades. E o exercício de liberdades muitas vezes tem é um risco, custo claro, muito claro. alto. Traz um preço, mas é um preço que penso que vale a pena ser pago. Por exemplo, hoje fala-se muito sempre de legalidade é legal, não é legal. É assim, em última análise, se o movimento de libertação estivesse a olhar os aspectos legais para começar a luta armada, nunca poderia ter começado a luta armada porque era ilegal. Portanto, há muitas coisas que têm que ser feitas, e nomeadamente em informação, e nomeadamente em jornalismo, que nem sempre têm que ser ilegais. Uma pessoa atravessar uma fronteira com passaporte, sem passaporte, por exemplo, fazer uma reportagem sobre os indivíduos que vão ilegalmente para a África do Sul, o tráfico de mulheres e crianças para a África do Sul. Uma pessoa tem que atravessar a fronteira ilegalmente se quiser seguir a par e passo o que é que se passa, viver o drama dessas famílias e desses indivíduos. E são milhares de moçambicanos que fazem isso. Ora, isto tem um preço. Significa que o jornalista tem que atravessar também ilegalmente a fronteira, sujeitando-se às consequências que isso implica. Muito bem. Este tema das liberdades individuais é um tema que se impõe cada vez mais nos dias que correm. Vamos aos assuntos que nós elegemos. Esta semana o Parlamento reuniu, discutiu e reprovou, se é melhor, o projeto das autarquias provinciais da RENAM. Fernando, vou começar por ti. O seu comentário a este epílogo, depois de tanta promessa. Bem, não sei se é se há um epílogo. Eu gostaria de, em primeiro lugar, achar que teve muito mérito a RENAM lançar todo o debate da descentralização em Moçambique. O debate da descentralização. Não estou aqui a entrar como é que este debate veio ao público, das províncias autónomas, das regiões autónomas. Não. A questão da descentralização, que é uma questão importante, me parece uma questão abrangente, uma questão que é transversal à maioria dos partidos políticos em Moçambique, inclusivamente, no seio do próprio Partido Frelimo, tem um sentido apelativo toda esta questão da descentralização. Chumbar esta lei específica e concreta não é uma surpresa, dada, e nós tivemos aqui a oportunidade de falar sobre isso, das lacunas que continha esta lei. Por isso também achei excessivo muitos pronunciamentos que houve em relação àquilo que a RENAM queria fazer. Ora, chegados a este ponto, aqui que começam as coisas mais complicadas. Tudo bem, o Parlamento pronunciou-se, em sede própria os deputados pronunciaram-se, a Frelimo votou sozinho e a sua maioria reprovou esta lei, mas este debate e esta questão não pode ficar assim. Por um lado, por causa de me parecer que é interessante e importante avançarmos na questão da descentralização. Por outro lado, para responder concretamente a um problema que temos entre nós, sociedade moçambicana, que é a tensão derivada de existir uma força política que não concorda com os resultados eleitorais, que tem uma força armada é essa que já causou problemas recentes. Então nós temos que lidar com este assunto, e não é um simples voto na Assembleia da República que resolve este problema. Portanto, acha que a Frelimo procedeu mal ao decidir chumbar este projeto?
Não, a Frelimo não procedeu mal, quer-me parecer que agiu coerentemente. Aliás, seria surpreendente se a Frelimo votasse de outra forma que não esta. De qualquer forma... Já acha que esta estratégia de levar à votação do documento e reprová-lo foi a estratégia certa do ponto de vista político ou não? Eu não iria por aí. Eu, eventualmente, escolheria uma estratégia muito mais conciliatória, nomeadamente, e já o defendi aqui, abertamente negociar-se uma moratória em relação a este tema. Claro que teria que haver concordância da parte da RENAM para que todas as forças políticas, incluindo a Frelimo e a RENAM, trabalhassem num projeto de descentralização até que houvesse, em última análise, um consenso sobre os pilares fundamentais da descentralização. Nesta estratégia adotada, há um pouco do antigamente, ou seja, somos a maioria, somos os mais fortes aqui no Parlamento, portanto, nós estamos a mostrar que o nosso voto que conta. É assim, claro que o voto da maioria conta, claro que o voto da maioria aqui impõe um orçamento, aqui impõe o plano económico-social, mas as forças políticas maioritárias têm interesse em levarem atrás de si os outros partidos, porque isso é importante para que, de facto, os documentos, os instrumentos fundamentais do Estado, da governação, aqueles documentos que são estruturantes para a vida de um país, representem essa natureza de consenso e não dizer, não, isto representa apenas a posição de um partido. Portanto, eu portanto, não estou surpreso e não me surpreendeu absolutamente nada o posicionamento da Frelimo, embora tivesse sido muito mais soft que o que seria se não tivesse havido todas as mudanças que houve entre janeiro e a reprovação deste documento. De qualquer forma, o que é certo é que o projeto foi reprovado e demos, de algum modo, um tiro no escuro, porque não sabemos o que é que vem a seguir. Já, como é que viu este chumbo e qual é a análise que faz deste para já, desfecho, não é? Bom, como o Fernando disse, é um desfecho que não causa nenhuma surpresa, porque nós todos estávamos à espera. Existe o lado técnico, que era óbvio que este projeto tinha várias lacunas, sem dúvida, e, aliás, grande parte da argumentação olha para este lado técnico e mostra como é que, juridicamente, não existiam bases para que esta proposta passasse. Claro que existem pontos que são essencialmente da argumentação. Por exemplo, dizer que a ideia de uma autarquia provincial limita a essência de que a autarcização tem que ter como base a comunidade não é nenhuma verdade absoluta, porque também a este nível ela pode agir de forma subsidiária. Então, quer dizer, há partes deste argumento que também estão abertos a algum debate. Agora, esta reprovação, no meu entender, o próprio projeto é muito problemático sob o ponto de vista de solução das questões que estão em torno dele. Ou seja, o que é que nós temos aqui e que é trazido para o próprio projeto. Temos a questão das instituições eleitorais, temos a questão da parte militar, que embora não entre, mas usa-se como uma forma de pressão, e temos a questão da inclusão, que aqui é vista como, ou melhor,
autarquias são vistas como sendo uma potencial solução para resolver, por exemplo, a questão da inclusão. Ora, eu acho que são questões muito complexas que certamente não podem ser resolvidas apenas por um instrumento como este e, sem dúvida, se nós quisermos ter uma solução sustentável, tanto para esta crise como para alguns pontos, como a questão da inclusão, seria importante, de fato, pensar-se de uma outra forma muito mais ampla do que se depositar uma esperança desproporcional apenas neste projeto de lei. E creio que muitas vezes a público veio esta ideia de que aprovar este projeto é pelo menos a principal solução da crise em que nós estamos e inclusive de alguns problemas estruturais. Então, acho que por causa disso, em parte, não só não houve espaço para que este projeto fosse aprovado, mas também penso que a Renamo superestimou a capacidade que este projeto tem de solucionar as questões pertinentes, sem dúvida, que ela levanta, mas que é preciso muito mais do que apenas este projeto de lei para que possam ser solucionados. Se era previsível, como dizem, a posição da Frelimo, aliás, para ser coerente até com todo um conjunto de manifestações que nós vimos, a pergunta é se esta é a melhor estratégia adotada, tendo em conta a raiz de todo este problema, tendo em conta que este documento foi endossado, esta ideia foi endossada praticamente pelo Presidente da República no sentido do documento ir ao Parlamento. Olha, o Presidente da República em público e depois reformulou isto, apenas endossou o princípio de submeter o projeto à Assembleia e não o conteúdo e a essência. Evidentemente. Refiro-me exatamente à apresentação da proposta em si. Olha, eu tenho sérias dúvidas de que o Presidente tivesse ideia do que ela implica, não só em termos de mudanças constitucionais legais, mas também implicações para esse sistema político e social todo, que são muito profundas. Por exemplo, aliás, já que referimos-nos a este ponto, seria possível da noite para o dia mudar todo este padrão de controle do Estado, que passaria a ter um controle mais efetivo, nem que seja a nível local, mas só que também de forma mais autónoma, por parte da Renamo, enquanto que é um sistema que essencialmente baseia-se num controle do Estado por uma força política, que no caso é a Frelimo. Eu acho que não era possível, não era viável que a Frelimo pudesse aceitar facilmente uma mudança radical deste nível que implica, portanto, este projeto de lei. Então, neste sentido em si, já tornou-se em si inviável que este projeto fosse aceito. Fernando, qual é o futuro do diálogo político, toda esta crise, tendo em conta que uma das expectativas à volta desta crise estava em torno deste documento? Caindo este documento, o que é que vai suceder? Vimos que o diálogo na João Cristiano praticamente não andava, e não andava porque a Renamo estaria à espera exatamente do desfecho relativamente a esta proposta. O que é que antevê que venha a acontecer do Levante? Bem, há vários cenários em cima da mesa, salvo melhor expressão. Os cenários vão se desenrolar em todo o país. Por um lado, continua a ser pertinente
que Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi se encontram. Mas agora também se coloca a questão, vão se encontrar para discutir o quê? Para discutir o depois da reprovação da lei, porque há aqui um problema, porque também há versões contraditórias em relação a isto, ou seja, Afonso Dhlakama, numa primeira fase, deu a entender que a questão da aprovação era meramente administrativa e o Presidente da República veio esclarecer que não. Eu achei que era importante, não estou contra este debate, mas que a sede própria para um debate sobre a descentralização é o Parlamento e, portanto, lá faça-se este debate. Agora, a questão concreta é o seguinte: esta questão não afasta todos os outros problemas que temos vindo a enfrentar, nomeadamente as questões da inclusão e do diálogo. Mais aumenta esta tensão. Não é necessário... O que é que se espera que venha a acontecer? Por exemplo, eu penso, sem entrarmos naquilo que está na cabeça de todos os moçambicanos, que é os tiros vêm aí, mas não tem que ser necessariamente. Por aí, por exemplo, podemos assistir a um fenómeno de desobediência civil, não necessariamente numa cidade, mas num distrito. Aliás, já estivemos muito próximo deste tipo de situações, e este é o tipo de situação que não é bom para o país e não é bom para as principais forças políticas que se degladiam no país. Agora, como é que é a química para contornarmos este potencial de confrontação, e o potencial de confrontação pode assumir diversos matizes, isso também tem que se ver da qualidade dos políticos que temos, da qualidade das formações políticas que temos, porque não é um momento fácil, não é uma solução fácil encontrarmos o caminho sem que nenhuma das partes perca a sua face, porque aqui agora também estamos em função de um problema de perder a face. E é interessante notar que a Renamo, durante o debate no Parlamento, argumentou muito no sentido de, não tanto pela via legal, não tanto pelas deficiências legais que o documento tinha, mas enfatizando mais aspectos de natureza política, nomeadamente que as autarquias provinciais, de algum modo, acomodariam a fraude que se verificou. Tudo bem, eventualmente houve muita fraude, houve pouca fraude, mas uma questão estruturante como é a descentralização não pode ser apenas para acomodar um problema das eleições. É uma questão para o futuro, é uma questão que deve reger o destino de 23, 24 milhões de moçambicanos, e não para contentar uma parte do nosso eleitorado, no sentido de dizer, ok, está aqui a descentralização como parte do pacote das eleições de outubro. Eu levantava esta questão. Se é certo que há uma questão ligada à descentralização que precisa ser discutida neste país, também o EG, não era este o principal problema da Renamo. A Renamo queria atingir, por esta via, outros objetivos. Por isso Portanto, mesmo. Estamos em face de um problema de natureza política, em que a questão jurídica veio então inviabilizar um objetivo político. Sim, mas é porque eu pergunto o que é que vai acontecer do ponto de vista político futuramente. Mas só que a questão, antes disso, é que a questão política não ficaria resolvida, pelo menos a longo prazo, com esta solução. Aliás, havia que a Renamo dissemos aqui antes, e aliás, o parecer da primeira comissão repete este ponto, que nas eleições de daqui a 5 anos, o que é que vai acontecer se por acaso a Renamo perder nas tais
províncias que hão de ser autarquias. Claramente, este arranjo ficaria sem efeito. Então, como solução, também não é uma forma sustentável. Agora, isso há muito que está visto. Agora, a Frelimo diz que está aberta a discutir a descentralização, mas de uma forma mais ampla. O ponto é que a descentralização, como bem disseste, não é a única questão aqui. Okay. Agora, o que veio nem sequer é a principal. A descentralização pode ser uma parte das soluções possíveis. Agora, o ponto é, como é que nós vamos abordar as questões fundamentais aqui? Primeiro, como é que a violência, o que tem os meios dessa mesma violência, vai ser canalizada de forma mais institucionalizada? Como é que vamos resolver a questão da credibilidade das instituições e, particularmente, as instituições eleitorais? Terceiro, como é que vamos pensar num Estado que incorpora a discussão das questões de inclusão? Então, este aqui é o ponto. E pela via deste projeto, estas questões não seriam resolvidas. Agora, o ponto neste momento é, se assume que há abertura para a discussão da descentralização de uma forma mais ampla, numa situação em que este projeto foi reprovado, a questão que se coloca é, a Renamo estaria interessada, neste momento, em iniciar algum diálogo neste sentido e até que o projeto de descentralização e outras soluções complementares possam surtir efeito, o que é que a Renamo vai ter até lá? Teria algum incentivo, teria algum interesse neste momento em aderir a este plano tal, plano B? Então, esta aqui é a questão fundamental que se coloca neste momento e que cabe aos atores políticos encontrarem uma solução. Muito bem, vamos retomar, Fernando, deixe-me só o intervalo, cumprimos alguns compromissos, voltamos daqui a pouco para aprofundarmos ainda esta matéria, não sai daí, até já. Porque o que você pensa conta. Reservamos-lhe um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu, das 18 às 19h30. Muito bem, já estamos na segunda parte destes pontos de vista. Continuávamos a discutir este assunto, Fernando, o que eu queria era dois aspectos. Em que é que fica o diálogo doravante face a isto? Há uma promessa reiteradamente feita por Afonso Dhlakama junto do seu eleitorado, nas turnês que estava ou ainda está a fazer pelas províncias. Como é que fica isto? Em termos políticos, o diálogo na João Quissano, a Renamo terá de se agarrar a qualquer coisa nova ou ainda esta ideia, como é que fica? E depois, refletirmos sobre este projeto da Renamo, estava inquinado de vários vícios jurídicos, como muito sabiamente disse o parecer da primeira comissão sobretudo, mas há questões que eram levantadas pela Renamo e que merecem uma análise profunda, uma reforma política, pelo menos. A questão do papel das Assembleias Provinciais, que na prática não tem papel absolutamente nenhum. O papel dos governadores provinciais, num modelo em que as próprias Assembleias Provinciais, ainda que não tenham papel nenhum, mas são pelo menos eleitas, os governadores não são eleitos. Esta reflexão toda é uma reflexão que se impõe. Até que ponto, que oportunidade é que pode haver para se resgatar pelo menos alguns aspectos que são fundamentais em termos de discussão? Comecemos pelo Centro Joaquim Chissano. É assim, a não ser que o Governo traga alguma coisa de novo para a mesa das conversações, não vai acontecer nada no Centro de Conferências. Aliás, não vem acontecendo nada há muitas semanas, porque este debate não só
o debate estava inquinado, como estava refém daquilo que se iria discutir no Parlamento. Discutia-se, inclusivamente, se o encontro Nyusi de Dhlakama devia ser antes ou depois da resolução do Parlamento. No atual cenário, não está afastada a hipótese do encontro Nyusi de Dhlakama, mas ele vai decorrer exatamente neste tipo de cenário. O projeto da descentralização das autarquias provinciais foi chumbado. Agora, aqui há um elemento muito importante, que é o elemento de confiança-desconfiança. O Presidente da Câmara reiteradamente tem argumentado que estou farto de ser enganado, estão-me sempre a enganar, estão-me sempre a contar histórias. E, portanto, isto é o elemento de confiança ou o elemento de desconfiança, para ser mais objetivo, é uma questão real. Ou seja, que estratégia e que artes o Presidente da República tem que usar para apresentar propostas credíveis a Afonso de Dhlakama, por forma a que ambos possam sair com uma boa cara de um encontro desta natureza, em que, por exemplo, ambas as forças políticas estejam dispostas a trabalhar nesse processo da descentralização, porque só assim aqui é possível. Mas para que ambas as forças políticas concordem em trabalhar na descentralização, alguma coisa tem que ser feita nos bastidores para que isso aconteça, para que os níveis de confiança existam, para que não vou dizer que tem que ser um cheque em branco, inclusivamente podem haver termos de referência para se avançar sobre a questão da descentralização, e não me parece que a RENAM esteja numa situação de tal radicalização que, se houvesse um projeto execuível em termos de tempo e em termos de ver o futuro. Ver o futuro, não diria no curto prazo, mas no médio prazo, que pudesse aceitar. Só nesta base é que pode haver uma saída airosa. Todas as outras soluções, no sentido de dizer está feito, respeite-se a Constituição, respeite-se a maioria saída das eleições, essa questão não resolve o problema, e o problema continua esta bomba relógio que temos nas mãos, e o tic-tac está lá e todos sentimos. Não é só uma questão do Presidente Nyusi e do Presidente da RENAM, todos os moçambicanos sentem com mais sensibilidade ou menos sensibilidade o tic-tac desta bomba relógio que temos que resolver entre nós. Já também coloco a mesma coisa, tendo em conta um pouco, o Fernando já levantava isto, o elemento de confiança, a ideia, claramente, já muito esta discussão tinha sido feita, já muito tinham sido levantadas as ineficácias jurídicas que são abundantes neste projeto da RENAM. Portanto, o que vieram dizer as comissões do Parlamento é, se calhar, de uma forma mais sistematizada daquilo que foi-se comentando em todo o lado. Portanto, sabido isto, e aprovado o projeto, o que é que vai acontecer do ponto de vista de diálogo político? Tendo em conta que Afonso de Dhlakama, a ter que haver um encontro entre o Presidente da República e Afonso de Dhlakama, Afonso de Dhlakama vai dizer, bom, o senhor enganou-me, disse-me para eu meter os documentos, já sabia, estou a imaginar o Afonso de Dhlakama naquele seu discurso, já sabia que os seus camaradas iriam reprovar o discurso. Não, okay. Então, o que é que vai acontecer, pelo menos para aliviarmos este ambiente de tensão política que o país já vive há vários anos e tem sido retarda, de alguma maneira, a concentração do país nas questões centrais. Depois, a segunda pergunta que eu colocava era relativamente a algumas questões de mérito, pelo menos nesta proposta, se não era a ocasião para o Parlamento se apropriar, pelo menos disso, como um ponto de discussão. Bom, o que vai acontecer não sabemos. A deputada Ivone Soares disse que o futuro é incerto. Pois. Ela não tentou passar esta mensagem. Passou esta mensagem, então,
não sabemos, mas creio que existem alguns pontos que talvez valha a pena serem explorados. Um deles, indo ao seu ponto, a questão da confiança. Por que é que, por exemplo, ainda não resolvemos a questão militar, que é central nisto tudo? Tanto como pressão, mas também como um dos principais elementos de discórdia. Porque não existe confiança. E penso que no vazio que se criou a partir da recusa deste projeto de autarquias provinciais, o mais óbvio, ao menos a mim parece, neste momento, seria se tentar buscar alguma forma de ganhar-se confiança e criar-se garantias, pelo menos na questão militar, que é uma questão essencial. Porquê? Como diz o presidente da Renamo, diz várias vezes que, para ele, a opção militar não é uma opção de escolha, quer dizer, ao menos de eleição, mas põe que pode vir a ser usada, ao menos implicitamente. Mas como já usou. Justamente, como já usou. Então, a criação de um clima de confiança e de garantias mútuas para que as questões militares avancem, no meu entender, é uma questão de grande importância. Agora, voltando à questão deste projeto. Este projeto claramente tem mérito no sentido de estar a trazer uma reflexão de um modelo que nós adotamos há 20 anos. E reparemos que o pacote autárquico, quando foi originalmente aprovado, não colheu consenso, tanto mais que nas eleições de 1998 a oposição boicotou. Então, é um modelo que, de certa forma, espelha uma visão particular da descentralização. Eu diria que é uma visão essencialmente da Frelimo. Okay? Então, é importante que este debate tenha iniciado e também é importante que a Frelimo diga que está aberta para discutir este assunto, porque, de fato, já é tempo de nós repensarmos se o modelo de descentralização que nós adotamos há 20 anos, de fato, é o mais adequado e responde às questões, muitas delas, que a Renamo levanta. Então, neste sentido, vejo mérito, sim. Muito bem, vamos avançar então para outras matérias. Esta semana celebrou-se o 1º de maio, na última sexta-feira. Fernando, ouvimos mais do mesmo nestas manifestações, as reclamações dos trabalhadores sobre condições salariais, sobre os timings de pagamento dos salários, mas há uma reflexão sobre tudo o que se impõe, que é a criação de emprego para muito mais gente neste país. E temos uma proposta que estivemos a discutir na última semana, muito ambiciosa do Governo, de criar 1,5 milhão de postos de trabalho nos próximos 5 anos. E ouvir a sua reflexão sobre isso, não? Bem, a questão do emprego é uma questão central em Moçambique, porque tem a ver com riqueza, com a riqueza das famílias, com o futuro das famílias e, sobretudo, com o futuro da juventude deste país, que é a maioria. É claro que todos os partidos políticos falam desta criação de emprego, mas aquilo que nós temos vindo a assistir é cada vez menos emprego. Ou seja, nós temos outra bomba relógio terrível, que é o nosso crescimento demográfico, e por isso que muitas vezes os setores sociais não conseguem acomodar este nosso crescimento demográfico, nomeadamente nas crianças que têm que ir à escola, naquilo que temos que garantir às crianças em termos de escola e em termos da generalidade da população, assistência sanitária, postos de saúde. Por outro lado, em termos estritamente políticos, a questão do desemprego também é uma arma terrível, porque esta arma dá votos e tira votos. Não tínhamos a mínima dúvida que
uma parte do crescimento da oposição, do fortalecimento da oposição, tem a ver com esta incerteza que uma camada da população moçambicana sente, no sentido de não saber o que é que vai acontecer, amanhã. Por exemplo, e me parece que isto muitas vezes é um caminho errado. Toda a gente vai à universidade, e vai à universidade porque acha que é a universidade que vai dar esse emprego. Ora, a universidade não está a dar emprego. Há pessoas que têm as tais licenciaturas, os tais canudos universitários, não arranjam emprego porque exatamente as pessoas não empregam só porque se respondeu um anúncio com o seu canudo universitário. Isso é importante porque, por exemplo, no aparelho de Estado há uma forma de progressão na carreira do aparelho de Estado que tem a ver com o seu grau académico. Aí sim, o canudo universitário é importante. Agora, aquela pessoa que está à procura do primeiro emprego, que está à procura geralmente de emprego, esse não resolve o problema com a universidade. Mas há outros que acabam a licenciatura, vão para o mestrado. O mestrado também não resolve o problema, porque não há esses empregos. Claro que, e por isso assistimos aos dramas do governo de querer que a breve trecho avancem estes projetos estruturantes de carvão, de gás, para que milhares e milhares de moçambicanos encontrem emprego nestes grandes projetos. Mas as coisas não se passam também numa matriz que é desenhada no papel. Temos neste momento um retrocesso em toda a questão da energia, inclusivamente temos empresas de carvão a despedir pessoas, temos o gás a andar a passo muito mais lento e claro, temos que sempre voltar à velha questão, é na agricultura que podemos temos que gerar mais emprego. E aqui é preciso que existam as tais políticas estruturantes da agricultura e do desenvolvimento rural para que se crie emprego. Ora, sim senhora, é ambicioso o tal volume de emprego, mas queremos ver como é que isso se faz. E muitos governos anteriormente falaram sobre isso e isso não aconteceu. Portanto, é uma questão extremamente sensível. E eu tenho a certeza que se outros partidos estivessem no poder, teriam o mesmo tipo de dilema e o mesmo tipo de dramatismo de enfrentar aliás, o problema não é de Moçambique, é um problema de todo o nosso continente, que tem problemas graves de emprego e, sobretudo, de primeiro emprego. Sejam, queria ver a sua opinião sobre as perspectivas de criação de emprego num contexto de tração das economias. Este é um problema, na verdade, global. As economias do mundo inteiro discutem isto, governos caem, partidos chegam ao governo, pela forma como, municiam a sua estratégia de criação de emprego. Como é que eu olho para isto? Eu vi os dados do Instituto Nacional de Estatística que mostram em 2025 vamos ser por aí os 30 milhões de habitantes, do crescimento demográfico versus a pressão que se vai exercer e ainda o facto de que, de acordo com essas mesmas projeções, essas já das Nações Unidas, a tendência de muita gente será de ir viver às cidades. Justamente. A ideia de que esta pressão sobre os centros urbanos vai transformar os centros urbanos em locais, em verdadeiros turbilhões sociais. Como é que olha para isto? O governo tem um grande desafio, como bem disse o Fernando, é de facto um grande ponto de interrogação, como é que vai conseguir em 5 anos criar cerca de 1,5 milhão de empregos, mas também tendo em conta que a capacidade de aumento do emprego no setor público é limitada. Então, isto quer dizer que a responsabilidade vai para o setor privado, mas
ao mesmo tempo há um padrão uma estatística interessante. Dá cerca de 800 empregos por dia. Sim, justamente, vimos aqui. E há um dado muito interessante. Quando foi feito o censo de empresas há cerca de 13 anos, dizia que as pequenas e médias empresas eram mais de 90% e empregavam 80% da mão de obra. E hoje os últimos dados do INE que se referem a 2009 já indicam que, na verdade, as grandes empresas empregam 54%. Por que eu falo isto? É que, sem dúvida, o nível de exigência de muitas grandes empresas é maior e aí também coloca-se o desafio da qualificação profissional. E neste âmbito que nós temos essas mazelas todas de que aqui já falamos da qualidade do ensino. Então, como também melhorar a empregabilidade desta mão de obra? Sem dúvida é importante que se fala muito de empreendedorismo, mas vamos ter capacidade, talento para ser empreendedores. A maior parte dessas pessoas vão ser assalariados, empregados, e temos um outro desafio, é que o emprego formal ainda é muito limitado, ou seja, os dados que existem, que são dados não muito fiáveis, escola-se ali, acolá, aponta que deve ser alguma coisa em torno de 1 milhão de pessoas neste momento. Agora, claro que quando se diz emprego, inclui-se autoemprego, etc., mas criar 1,5 milhão de empregos nesta economia, nesta crise, e principalmente nesta crise da indústria extrativa, e mesmo que a indústria extrativa não estivesse em crise, implica também estabelecer as condições para que as empresas locais tenham ligações com esta indústria, que é extremamente exigente. Então, não é só apenas qualificar mão de obra, mas também é qualificar as empresas para que elas, de fato, possam ser competitivas e com a capacidade de se ligar a esta indústria que tem padrões internacionais. Então, é um grande desafio, sem dúvida, que vem aí para que os tais 1,5 milhão de empregos possam ser criados. Muito bem. Esta semana foi também aprovados o Plano Económico e Social de 2015 e ainda o Orçamento de Estado respectivo, portanto que é a componente monetária do plano, que é o orçamento. Fernando, já tínhamos discutido aqui a última semana um aspecto do plano, quer o plano, quer o orçamento, voltaram a ser aprovados com os votos da Frelimo, com os votos contra a oposição, tal como aconteceu com o plano quinquenal, como aconteceu com vários documentos que vão ao Parlamento. Esta ideia de compromisso parece completamente ausente do nosso Parlamento. Sim, este é o acho que talvez é o ponto mais saliente. Por exemplo, eu estive atento aos argumentos da oposição para chumbarem o orçamento e o plano. Não fiquei particularmente galvanizado com os argumentos. Não houve nenhum QO técnico em relação ao governo e em relação àquilo que o governo apresentou e como foi discutido. O que me sugere que há um trabalho de fundo que não é feito, ou seja, penso que não ando longe da realidade se disser que havia uma posição de à partida se dizer nós vamos chumbar estes dois documentos e arranjem os argumentos que quiserem para chumbar os documentos. Nunca me pareceu que estivéssemos próximos do tal de consenso que as três bancadas tivessem trabalhado no sentido de se encontrarem pontos de convergência. Mas houve audições de vários ministros nas comissões, o que é importante,
para se perceber a dimensão de determinados números, determinados projetos. É um passo em frente, mas não me quer parecer que houve um trabalho fundamental para se levar a oposição a apoiar este documento ou fazerem-se concessões no sentido de acomodar as propostas da oposição. Mas também porque não me parece que a oposição fez um tal trabalho de casa que era possível dizer, tudo bem, se há esta questão, nós vamos acomodar este ponto. Portanto, debate-se hoje, e eu reparei que, inclusivamente, há organizações não governamentais que acham que a questão do orçamento, o debate do orçamento, a compreensão do orçamento em termos de percepção popular é muito importante, ou seja, que o orçamento seja também um instrumento de defesa popular e de a população poder esgrimir a favor e contra argumentos em relação ao orçamento, uma vez que há todo este problema intimidatório dos números, das rúbricas do orçamento e dos planos, ou seja, fazer com que tudo isto tenha uma linguagem muito mais acessível. Mas este é o drama, e este é o drama do país. Nem é percebido em termos populares, nem é percebido pelos próprios deputados. Portanto, a Frelimo, como governo, tinha esta premência absoluta de fazer passar o orçamento, de fazer passar o plano económico-social. Foi aquilo que fez. Claro que fica com esta mancha de ter votado sozinho o projeto. E não me parece que... Acha que este orçamento já reflete o programa, as ideias que foram anunciadas pelo Presidente? Não. Aqui algumas nuances. A educação ficou com 22,8%, portanto mais 3% em relação ao ano passado. A saúde 10,2%, no ano passado tinha 9,1%. Infraestruturas 15,8%. Houve tentativas de se mexer, mexeu-se em algumas coisas, mas foi um trabalho em última análise de última hora, de correções, depois de ter ido uma primeira proposta a Conselho de Ministros que não foi aprovada, teve que ser reformulada e finalmente apareceu o documento que apareceu. Mas, quanto a mim, não reflete ainda a visão do novo governo e, claramente, há muitos ministros frustrados com a globalidade dos dois documentos que foram apresentados na Assembleia da República. Seja, este orçamento já reflete, na sua opinião, ou não, o novo paradigma de governação que já é apresentado pelo Presidente Inhoso? Olha, é preciso termos em conta que este orçamento vem 4 meses depois do início do ano, né? Então, em parte, como bem disse o Lima, já pode ter sido feito às pressas, né? Então, esses ajustes é difícil que sejam assim tão claros, mas também há um ponto que é preciso termos aqui em conta, é que esta abordagem de priorização, ela não pode ser feita como uma ruptura de coisas que já estavam em curso. Então, por mais que se queira ter este alinhamento, é preciso também ter em conta que há projetos e planos que estavam já em curso. Então, por causa disso mesmo, pode ser que hajam áreas em que não há este... Eu referi a algumas ideias que foram anunciadas pelo Presidente, por exemplo, não despesismo e tudo. Estas ideias já se refletem neste orçamento ou não? Olha, o não despesismo não pode ser derivado a partir da análise do orçamento, mas sim da execução da despesa. Aí é que nós vamos ver de fato. Agora, existem coisas como o que a sociedade civil chamou a atenção de que o orçamento da UIR, por exemplo, Unidade
intervenção rápida, a FIR, é quase o dobro da área de obras públicas e águas. Quer dizer, então, o que é que isto quer dizer? Em parte, é que, acho eu, que é aquilo que eu disse, que há processos que já estavam em curso e que este orçamento não pode rompê-lo de forma automática. Então, pode ser que haja áreas que, de fato, refletem esta priorização, mas há coisas que, sem dúvida, hão de vir do mandato anterior. Não, mas voltando, só uma questão, voltando à questão que o José já me estava a levantar. Por exemplo, e depois há estas pequenas ratoeiras. O orçamento apareceu com várias matrizes, com vários quadros para as províncias, por setores, para o orçamento central. Então, se um deputado não tem o briefing correto, o briefing em última análise honesto, sobre o que é que representam as diferentes matrizes, é induzido em erro e traça determinados percentuais, nomeadamente em relação à defesa e segurança, que depois o Governo tira uma cartinha debaixo da mesa a dizer, bem, esse percentual não é o correto, mas a questão é assim, os deputados foram induzidos a fazer as contas e a constatarem, por exemplo, que o orçamento para as forças de defesa e segurança e CISE totalizava os 18%. Ora, se depois formos desmontar o tal de orçamento e descentralizar o orçamento para as províncias e para as rubricas provinciais, eventualmente este percentual não é o mesmo, mas isto significa que o Governo devia providenciar esta informação correta, esta informação, em última análise, honesta, para que todos os deputados estivessem em igualdade de circunstâncias para analisarem estes números. Mais do que isso, a Assembleia tem criado capacidade institucional para, de facto, fazer fiscalização. Porque o grande problema é que o Governo tem outra capacidade. É quem faz a gestão do Estado, no dia a dia, a gestão dos recursos do Estado. Mas este Parlamento multipartidário já tem 20 anos e este é um debate recorrente, então é preciso ver porque é que nunca se cria essa capacidade. O próprio Parlamento é que tem que criar, até porque o Parlamento, em relação aos demais órgãos, se reparar, tem a prerrogativa de discutir o seu orçamento, como fez antes. De forma muito generosa. De forma muito generosa, como dizemos. Mas se reparar no orçamento da Assembleia da República, cerca de 60% são despesas de funcionamento. Sim. São despesas de funcionamento. Portanto, significa que temos um Parlamento com 250, aliás, com 250 deputados, mas depois a estrutura de suporte da Assembleia é enorme. Então, a estrutura de suporte é enorme. Pode ser enorme, sim. E ineficaz. Pode ser enorme, mas talvez não nessas áreas que têm implicações diretas com a fiscalização do orçamento ou da atividade de fiscalização de uma forma geral. A Assembleia tem uma estrutura muito grande. A parte técnica ainda não é muito não para as valências de que a Assembleia precisa. O que o Fernando está a dizer é que o Governo presta ali uma assessorzinha ao Governo, ao Parlamento, na interpretação dos números. Não, e qualquer governo lhe interessa que o Parlamento não perceba absolutamente nada. Absolutamente não. Por isso mesmo, no passado, e isto é quase embaraçoso reconhecer isto, havia organizações externas que apoiavam os grupos parlamentares, exatamente, não só na produção legislativa, mas na análise de determinadas matérias, o que é também algo embaraçoso, porque isto significa que os deputados ficam reféns de fundos externos, por exemplo, para estudar o próprio orçamento. Mas isto já aconteceu. Mas ainda tem apoio agora do Fórum de Monitoria do Orçamento, nessa área de análise do orçamento público. Muito bem, agradecer a vossa presença, o nosso tempo já expirou, os nossos telespectadores também dizemos o nosso muito obrigado. Voltamos a encontrar aqui neste mesmo espaço, próximo domingo, a esta mesma hora. Boa noite, uma boa semana de trabalho.